Meus queridos, tudo bem? Vamos a mais uma aula de oficina de leitura. Hoje nós vamos concluir o capítulo 13, explicações. A leitura vocês irão acompanhar, está lá nas páginas 48 e 49. Após a leitura, nós teremos duas questões para exercitar o conhecimento e a interpretação de vocês. Está bem? Antes de começarmos a leitura, eu quero parabenizar alguns alunos que estão enviando a atividade e pedir que os demais, se envolvam nesse processo. Estamos concluindo o ano, estamos vencendo todas as adversidades com fé, determinação e confiando sempre, confiar sempre em Deus, porque Ele é essa força que nos sustenta e que nos auxilia, em meio às tribulações. Então vamos lá, nossa aula. Como nós estamos dando sequência ao capítulo, vamos dar só uma lembradinha rapidamente aqui o que aconteceu no início do capítulo. Bem, Luiz Alves, ele apareceu um pouco mais de forma acentuada na narrativa e começou a insinuar-se a Guiomar. Houve aí já algumas trocas de sugestões de um possível relacionamento, de um possível interesse, Então, Luiz Alves ele começou já a despertar uma certa admiração em relação a Guiomar e também está ainda em conhecimento de nós, leitores, a questão da viagem que a baronesa Guiomar irá fazer para o interior. Então vamos lá, dar sequência, está bem? Vindo agora a narração dos sucessos da história, cumpre que o leitor saiba que a carta de Jorge não teve resposta escrita nem verbal. No dia seguinte ao da entrega, foi ele jantar a Botafogo, mas Guiomar não saíra do quarto, a pretexto de uma dor de cabeça. A baronesa passou o dia com ela. Jorge apenas conseguiu saber, quando de lá saiu, que a moça ia melhor. Nos subsequentes dias, nenhuma resposta foi às mãos do pretendente. Nem ele conseguiu haver uns 5 minutos de conversa solitária com a moça. Guiomar esquivava-se sempre, com aquela arte suma da mulher que aborrece, e que é nem mais nem menos igual à da mulher que ama. Um dia, porém, não houve meio de fugir, e Jorge, que não tinha nenhuma comoção na voz, porque não tinha muita no coração, olhou para ela com olhos direitos e, francamente, lhe pediu uma palavra de esperança ou de desengano. A moça hesitou alguns segundos. Contudo, era preciso responder. Venceu a repugnância, dizendo-lhe com um frio sorriso: nenhuma coisa, nem outra. Ou nenhuma, nem outra coisa. Nem desengano? Perguntou Jorge alvoroçado. Ninguém pode dar nenhuma coisa nem outra, disse ela. Costumamos aceitá-las do nosso destino. Olha como Guiomar, ela é escorregadia, ela é perspicaz, ela é muito sorrateira, Em meio às insinuações, Jorge quis pô-la contra a parede, no nosso linguajar popular, mas ela conseguiu aí sair pela tangente. Está vendo? Vamos lá, continuando. Não era responder, como vê o leitor. Jorge ia pedir uma decisão mais transparente, mas a moça aproveitara-se da primeira impressão e esquivara-se. Quando ele recobrou a voz, não viu mais que a fímbria do vestido, que se perdia na volta de uma porta. Ou seja, ela saiu sem que ele pudesse indagar, sem que ele pudesse nem perceber sequer. Ela simplesmente se retirou. Guiomar encurtou as rédeas à familiaridade que existia entre ela e Jorge. Ela começou a manter um distanciamento, mas se o tratava com mais reserva, não fazia com sequidão nem frieza, nem deixava de ser polida e afável. Ou seja, ela pretendeu e cumpriu a questão do afastamento por não ter interesse nele, mas não o tratava mal.
fazia de tudo para ser polida, ser afável, até porque ele era sobrinho da baronesa, né? A dignidade natural que havia em toda a sua pessoa servia-lhe, além disso, como de uma torre de marfim, onde ela se acastelava e mantinha em respeito o pretendente. Dos dois homens que lhe queriam, nenhum lhe falava a alma. Ela sentia que Estevão pertencia à falange dos tíbios, Jorge à tribo dos incapazes, duas classes de homens que não tinham com ela nenhuma afinidade eletiva. Não igualava, de certo, os dois pretendentes. Um era simplesmente trivial, o outro sentimental apenas, mas nenhum deles capaz de criar por si só o seu destino. Se os não igualava, também os não via com os mesmos olhos. Jorge causava-lhe tédio. Era um Diógenes de espécie nova. Através da capa rota da sua importância, via-se-lhe palpitar a triste vulgaridade. Achava ele muito fútil, né? Já Estevão inspirava-lhe mais algum respeito. Era uma alma ardente e frouxa, nascida para desejar, não para vencer. Uma espécie de condor, capaz de fitar o sol, mas sem asas para voar até lá. O sentimento de Guiomar em relação a Estevão não podia nunca chegar ao amor. Tinha muito de superioridade e perdão. Ela fez aqui uma análise em relação a esses dois pretendentes de forma muito fria, né? Muito enfática. Então vamos lá. Com outra índole, aspirações diferentes e vivida em diversa esfera, amá-lo-ia com certeza, do mesmo modo que ele a amava. Mas a natureza e a sociedade deram-se as mãos para a desviar dos gozos puramente íntimos. Pedia amor, mas não quisera fruir na vida obscura. A maior das felicidades da terra seria para ela o máximo dos infortúnios, se lhe pusessem num erro. Criança, ia-se-lhe os olhos com as sedas e as joias das mulheres que via na chácara contígua ao pobre quintal de sua mãe. Moça, ia-lhe no mesmo modo com o espetáculo brilhante das grandezas sociais. Ela queria um homem que, ao pé de um coração juvenil e capaz de amar, sentisse dentro de si a força bastante para subi-la aonde a vissem todos os olhos. Ou seja, ela não queria só um amor, ela queria sentir-se poderosa, sentir-se vislumbrada, desejada. Voluntariamente, só uma vez aceitara a obscuridade e a mediania. Foi quando se propôs a seguir o ofício de ensinar. Mas é preciso dizer que ela contava com a ternura da baronesa. A predileção, né? Ela era predileta, ela tinha esse carinho. A baronesa tinha um carinho todo especial por Guiomar. Então, assim, a gente conclui o nosso capítulo. E muito interessante. Confesso que as particularidades desse capítulo é bem intrigante. Então vamos às questões, está bem, queridos? Copiem no caderno de vocês e respondam. Copie o cabeçalho bonitinho, organizado, tá bem? Questão 1. Assinale as informações abaixo, aliás, analise. E assinale V para as frases verdadeiras e F para as falsas. Qualquer dúvida, vai até a leitura novamente, observa e marca direitinho, tá bem? A. Após o jantar na casa da baronesa, Guiomar aceitou conversar com Jorge. B. Jorge procurou Guiomar para pedir uma decisão mais transparente em relação ao pedido feito na carta. C. No dia seguinte ao da entrega da carta, Guiomar não saiu do quarto com o pretexto de uma dor no estômago. D. Os dois pretendentes da afilhada da baronesa, nenhum lhe falava a alma. E, de acordo com a análise de Guiomar, nenhum dos pretendentes, ou seja, Jorge e Estevão, eram capazes de criarem seus próprios destinos. Então, vai analisar e colocar V se você achar que as frases são verdadeiras e F para que você achar que são as falsas. Está bem? E a segunda questão e última, vocês vão relacionar as informações a seguir de acordo com a legenda. O item A são as características que Guiomar atribuiu a Jorge. O item B são as características que Guiomar atribuiu a Estevão. Então, você vai colocar a letra A ou B relacionando a essas duas personagens.
está bem? Causava-lhe tédio. Quem? Jorge ou Estevão? Mais uma vez, volta até o texto e vocês vão identificar tranquilamente. Pertencia à falange dos tíbios. Via-se-lhe palpitar a triste vulgaridade. Era uma alma ardente e frouxa. Pertencia à tribo dos incapazes. Inspirava respeito e nascido para desejar. Então, amados, são só essas duas questões, tranquilamente vocês fazem e eu espero que vocês enviarem organizado e bem bonita. E para refletir, nós temos aqui essa imagem que eu achei tão forte, que diz assim: o bem sempre volta ao remetente. É verdade. Tudo que fizermos ou dissermos volta para a gente, volta para nós, com certeza. Então plantemos dentro de nós, de cada um de nós, a semente do bem, do amor, do positivismo e da fé. Porque a fé é o que nos move, é o invisível mais poderoso que pode existir. Está bem? E sejamos luz. Um abraço e até a próxima aula.